Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse programa da série Discussões Construtivas, aqui acolhido pelo canal Arbitragem, o programa onde nós queremos explorar a riqueza do universo dos contratos de infraestrutura, das disputas em construção. O programa conta com a curadoria minha e do Fernando Marcondes, na seleção, no convite aos nossos participantes, né, que irão aqui engrandecer as nossas discussões, trazendo temas bastante atuais, como o que nós vamos conversar aqui hoje. Não é mesmo, Fernando? É isso, Augusto. Obrigado. Bom, nós estamos agora no nosso segundo programa desse nosso projeto, e a nossa entrevistada de hoje é a Letícia Queiroz Andrade, que é uma grande especialista na área de contratos de concessão, sócia do escritório Queiroz Maluf. Letícia, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Olá, Letícia, bem-vinda. Obrigada, Augusto. Espero poder contribuir aí com as discussões aí desse canal. Obrigado, Letícia. Letícia, indo direto ao nosso bate-papo aqui, que é o que interessa para o nosso público, a gente tem visto aí um movimento interessante no ambiente das concessões a respeito da possibilidade de revisão dos contratos em função da inclusão de novas tecnologias na operação da concessão. Queria que você, como especialista da área, pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso, as últimas novidades, a lógica desse instituto, como é que isso funciona? Maravilha, Fernando. Bom, primeiro, é uma discussão muito positiva ali, eu diria, para o setor das concessões, né? Porque aqui no Brasil, por causa da origem, boa parte das concessões ficaram muito atreladas à execução de obras, que, claro, sem dúvida, né? Nossa discussão construtiva tem muito a ver com elas. É muito positivo, o país precisa de infraestrutura e de infraestrutura de obra, mesmo civil, mas também precisa de investimento em tecnologia, né? E quando a gente fala de concessões, a gente está falando de contratos de longo prazo, né? A concessão, o menos prazo que eu conheço, e que é uma exceção, ela tem 10 anos, e é realmente uma exceção, ela só tem 10 anos porque ela tem um problema ali de concorrência com outros modais que impediria a viabilidade da concessão, mas não é algo normal. Normalmente a gente está falando de, no mínimo, 20 anos, e comumente de 30, de 35. Então, quando a gente pensa num contrato desse, que é modelado, né, estruturado hoje, né, com o estado da arte, vamos dizer assim, de tecnologia de hoje, e pensa no desenvolvimento desse contrato ao longo de 30 anos, a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, né? Qual a dimensão dessa mudança, o quão ela consegue conviver com o contrato que já existe, que é a dúvida, mas a mudança é certa, e eu não preciso ir muito longe de pensar a transformação do celular em 5 anos, 5, 10 anos, né? Então, isso já diz para a gente o que é as mudanças em tecnologia. E, além disso, né, as concessões são instrumentos que necessariamente tem o Estado como uma das partes, representado ali pelos diversos entes federativos e as suas diversas secretarias, né? A gente tem concessão hoje na área de saúde, educação, infraestrutura, aí é mais variada, porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, né? Então, é um nicho muito grande, uma forma de atuação do Estado, e acho que isso é relevante, né? As concessões é uma prestação indireta de serviços e de construção de equipamentos e de infraestrutura pública pelo Estado, né? Então, é o Estado atuando. Então, o Estado travar o desenvolvimento de tecnologia nas suas próprias concessões, na sua própria prestação, é condenar um Estado a aquilo que a gente não quer, que é a não inovação, a não modernização dos serviços, equipamentos e infraestrutura pública. Então, os contratos eles têm que, sim, por uma questão de política pública, do que a gente quer para o nosso país, aqui falando como cidadã, ser abertos à absorção de novas tecnologias, né? Agora, claro, se a gente está falando aqui de política, do que se deve fazer ali politicamente, aí vem o que, como eu sou advogada de formação, né? Como que a gente faz juridicamente para que isso aconteça.
E daí normalmente quando a gente fala em mudar os contratos, né, vamos fazer, porque estamos falando disso, né? Por um lado, aliás, não só disso, cada vez mais, né, eu participo muito de estruturação de projetos, quando a gente tem a oportunidade de participar de uma estruturação de uma concessão, seja contratada pelo Estado, seja através da iniciativa privada, propondo, né, por meio dos procedimentos de manifestação de interesse, é importante cada vez mais a gente tente deixar claro que o Estado quer atingir determinados objetivos, né, ele apontar o fim, e não sair discriminando minuciosamente os meios para atingir aquele fim, porque é isso que muda. Então, dando um exemplo, Wi-Fi. Nossa, que coisa moderníssima. Wi-Fi, implantação de Wi-Fi nas rodovias, nos aeroportos. Já a gente tem o Wi-Fi como uma coisa totalmente obsoleta. Então, o que eu tenho que pedir? Wi-Fi ou eu tenho que pedir uma conectividade independente? Então, o modo como você configura já na partida os contratos de concessão já tem que ser pensando, especialmente quando a gente fala de tecnologia, mas não só, e tecnologia em obra, no desenvolvimento de obra, tecnologia de meio construtivo, tentar expurgar dos contratos referências muito específicas sobre os meios a serem utilizados. Eu acho que esse já é um primeiro caminho, que é prepará-lo para o futuro, e preparar para o futuro é não especificar muitos meios, sobretudo, né? E é bem a lógica da concessão, né? Quando o Estado desestatiza, o Estado chama um privado para que ele traga os meios para que ele atinja, os objetivos são públicos, né? Mas os meios, vamos deixar a iniciativa privada fazer o que ela faz bem, né? Trazer a inovação, trazer as novas técnicas, né? Então, é importante que já na partida a gente tenha isso. Mas, por outro lado, e por mais que se faça, né, a gente diz que os contratos de concessão eles são naturalmente incompletos por causa desse longo prazo, ainda assim, por mais que a gente tente não amarrar muito, ainda assim, o que virá será provavelmente disruptivo e vai impor, sim, alterações do contrato no meio do jogo. E daí é que vem uma série de questões que são importantes, né? Porque, claro, queremos absorver novas tecnologias, mas e aí, né? Como é que fica? Aí vem o grande empecilho quando a gente começa a discutir alterações contratuais, né? Que os nossos órgãos de controle falam muito. E aí a vinculação ao instrumento convocatório. Eu posso, então, alterar o contrato, mas e aí? Como é que estava naquele princípio? Eu posso mudar as regras do jogo, né? E esse é um tema, né, até conversando aí com os organizadores desse programa, o Fernando e Augusto, é um tema que ele vai ser sempre atual, que é o tema dessas mutações contratuais e de quais são os seus limites. E o grande drama é que a gente procura sempre traçar parâmetros objetivos, que seriam positivos, seja para controle, seja para segurança jurídica, né, dos participantes, mas que é difícil a gente ser muito objetivo com a incerteza, né, com o que não se conhece. Né? Então, diga. Desculpa te interromper, mas me ocorreu. A gente tem, talvez pela cultura, né? Apesar de a gente já ter lei de licitações de parcerias público-privadas já há bastante tempo, nós temos uma cultura, quando falamos de contratos com a administração pública, da nossa lei de licitações e do que já havia antes, quer dizer, até antes do Estado começar a privatizar, existiam obras públicas. Então, a cultura que nós temos da relação privado e Estado é uma cultura que está muito vinculada à ideia de obras públicas. E obras públicas estão sempre vinculadas ao presente momento, o momento em que o contrato é firmado, né? Então, a fidelidade ao contratado. Quando nós falamos de uma concessão, de uma PPP, nós estamos falando de algo que só faz sentido e só é justo se a mutação for a regra, né? Porque é baseado em projeções futuras, que muitas delas não vão se confirmar. Né? Então, a volatilidade é da essência desse tipo de contratação, é isso? Exatamente, Fernando. Na verdade, se resume para tentar demonstrar por que é assim, mas é isso mesmo. A ideia é que a mutação é a regra, né? E daí, o que eu mencionaria aqui para fundamentar essa nossa opinião, que é uma opinião, como eu disse, né, do que se pensa ali, do que faz sentido, do que é positivo
para que as concessões sejam um bom investimento, para que a população possa ter acesso a serviços públicos, a equipamentos e infraestrutura públicas modernos, né? Qual é o fundamento? Eu fui olhar, porque eu na minha prática, né, profissional, lido muito com esse empecilho. E justamente, Fernanda, a nossa intuição de advogado experiente é sempre essa. Para mim, esse negócio de instrumento, vinculação ao instrumento convocatório, olha lá o nominho, né? Instrumento convocatório. É aquele inicial que estava convocando. Aí eu fui olhar aquelas coisas básicas que só um advogado experiente tem coragem de fazer, porque os outros acham que é básico demais, né? Fui olhar a Lei 8666 e ver, e pegando a 8666, e ver quantas ocorrências tinha da expressão vinculação ao instrumento convocatório. E aí eu já não... pode ser que eu erre por um ou por outro, mas basicamente tem 33 ocorrências. Se não me engano, 33 ou 31 ocorrências do nome instrumento convocatório na lei. Dessas 33 ocorrências, e isso eu estou dando um número preciso, apenas 6 delas aparecem na seção relacionada ao contrato. Todas as outras ocorrências falam deste momento licitatório. E que momento licitatório? Do certame, daquele momento competitivo. E faz todo sentido, inclusive o famoso princípio vinculação ao instrumento convocatório, ele está no artigo 3º da Lei 8666, e ali o que a lei fala? A licitação será regida pelos princípios do julgamento objetivo e da vinculação ao instrumento convocatório. Então, eu extraí dessa divisão, e até as outras 6 ocorrências que estão na parte da Lei 866, que se refere à parte do contrato, uma delas se refere à questão ainda da formalização do contrato, então ainda vinculado ao instrumento convocatório, e as demais 5 ocorrências na fase do contrato, deixa claro que a lei fala instrumento convocatório ou contrato, ou seja, a lei claramente diferencia o edital, o instrumento convocatório e o contrato. E quando trata desse princípio, fala dessa fase competitiva, que a vinculação ao instrumento convocatório tem que ser ferrenha. Eu estou falando de um procedimento competitivo, de vários licitantes e de alguém julgando as propostas dele. Então, naquele momento, aquele julgador tem que estar estritamente vinculado ao instrumento convocatório, ninguém está discutindo isso. Mas nem a Lei 8666 quis fazer com que este fosse um princípio relacionado à gestão contratual. E daí, quando a gente vai à gestão contratual, e aí já abandonando a Lei 8666, indo para a Lei de Concessões Geral, que se aplica à maioria desses contratos, a Lei 8987, ela trata pouco da licitação, e aí o nome instrumento convocatório aparece só 2 vezes, mas também relacionado à fase licitatória. Então, a meu ver, isso mostra exatamente o que você resumiu, Fernando. A vinculação ao instrumento convocatório é um princípio de gestão da fase competitiva do procedimento licitatório. É um princípio que se aplica ao processamento da licitação. Quando a gente vai olhar os princípios, que aí vamos falar já da lei de concessões, porque agora já é o que me importa. Os princípios que a lei de concessões traz para falar de contrato, ela fala em quê? Mutabilidade, atuabilidade, expansão do serviço público para melhor atendimento às suas finalidades. Então, os princípios que a lei traz para a gestão contratual, continuidade do serviço público adequado, eficiente, modernidade, esses são os princípios de gestão contratual que a lei traz. Então, exatamente o que você falou, a regra é a mutabilidade, né? Sendo que, claro, durante o processamento do procedimento licitatório tem que estar estritamente vinculado ao edital. Claro, isso quer dizer, estou defendendo aqui que essas mudanças podem acontecer sem limite? Não estou defendendo isso. Eu só estou querendo dizer que não há um óbice a priori de não alterar um determinado contrato por causa da vinculação ao instrumento convocatório. E, pelo contrário, que a própria lei já deixa claro que este contrato precisa de pulmão. Ele é um contrato de longo prazo, ele precisa ser permeável
as mudanças que a sociedade vai trazendo. É um contrato que a Constituição, eu costumo dizer, né, a Constituição é o único contrato que é mencionado na Constituição como contrato. Ela fala é um caráter especial, um caráter estratégico, social. É um contrato que tem uma relevância importante até por causa do longo prazo que ele tem. Então, esse contrato precisa estar aberto, né? E aí, o que eu acho interessante também citar é que justamente agora, né, no TCU, a gente está tendo uma discussão relevante, até depois eu ainda volto um pouco para a coisa das tecnologias, porque eu acho que tem mais uma distinção, mas só para dizer como essa discussão é atual. Agora, no setor de concessões, a gente está discutindo a readequação de uma série de contratos de concessão. E aí eu estou falando de ferrovia, rodovia e aeroportos nessa leva, mas portos também passou por uma readequação grande, né? E daí justamente começa, né? E aí? E eu nem estou falando de motivos de tecnologia, que eu acho que ainda é um motivo mais... tem mais chamariz, né? Estamos falando de contratos que não deram certo pela sua estruturação, não é culpa exatamente de ninguém, né? Ou até assim, as partes têm lá as suas culpas, mas não é a culpa das partes que é realmente responsável por todos os desfechos desses contratos, e mais do que isso, o país lida aí com esse conjunto de ativos que a gente tem chamado de ativos estressados, que não performam, para usar o nosso jargão aqui do nosso mercado da construção. Os contratos com valores grandíssimos de investimento e que não vão adiante. E como todo mundo tem suas culpas, fica aquela briga, aquele contencioso, né? Falando aqui, Fernando mesmo é o parceiro de várias arbitragens aí em que se discute isso, e com todo o respeito que a arbitragem deve ter, e a arbitragem, inclusive, nem impede, como todos sabemos, né? O contrato segue vivo, mas o fato é que o que o TCU agora tem dito não, vamos tentar, até eu também, órgão de controle, vamos tentar fazer com que esse contrato volte, se é algo que a gente possa resolver, readequar, com que ele volte a performar, se é que já performou, então a gente liquida de vez, mas não vamos mais deixar essa situação se prolongar. E daí o TCU criou, já sob a gestão do ministro Bruno Dantas, criou a chamada SESEX Consenso, que é uma secretaria especial do Tribunal de Contas, para tentar fazer com que as partes cheguem em um consenso, né? Então, eles fazem algo ali bastante próprio, nem sei que mecanismo alternativo de solução de controvérsia a gente poderia dizer que porque ele não se encaixa exatamente em tudo, porque o TCU, e é algo que o ministro Bruno Dantas fala, né? O TCU é composto por auditores. Eu não tenho aqui... os nossos auditores estão tendo treinamento ali de mecanismos alternativos de solução de controvérsia, mas eles, em princípio, foram treinados para achar problemas e não soluções. Então, o TCU está se transformando nesse sentido, e daí o que tem ido para lá? Né? Iniciativa privada e poder público num conflito, e o TCU tem auxiliado, sim, a ajudar as partes a resolver esse conflito num papel que é quase de um mediador, porque ele facilita um pouco ali a discussão entre as partes, mas, por outro lado, num dado momento, o relator, um dos relatores para quem esse processo foi distribuído, né, a SESEX faz mais esse papel realmente de mediação, mas o relator lá para as tantas e a área técnica do TCU vai participando, ele diz, entendo que isso pode e que isso não pode, né? Então, não é exatamente ali, e não é só, ainda que seja mais do que a SESEX Consenso faz, mais para a linha da mediação, tem uma hora que o TCU impõe os limites, e daí chega numa solução jurídica bastante interessante, porque já tem o aval do órgão de controle, um órgão de controle muito rigoroso, né, e as partes ali chegando num consenso com todos os benefícios que tem, né, as partes chegarem ali, os métodos autocompositivos, né, das partes chegarem numa solução e resolverem o seu problema do melhor modo, com alguém dizendo, olha, até aí não, até aqui sim, né? Então, o TCU criou essa secretaria, e daí, no momento que ele criou, começou a surgir uma discussão desses ativos estressados, e os ministérios do transporte e de portos, né, e aeroportos fizeram uma consulta para o Tribunal de Contas, perguntando para o Tribunal de Contas se era possível
voltar atrás desses processos de relicitação. E a consulta foi bem ampla, foi até no sentido, não só relicitação, mas eu posso fazer readequações de modo geral. Então, tocando bem no nosso tema aqui, tocando no tema das mutações contratuais, né? Qual o limite? Claro que ali eu estou falando de algo numa magnitude muito maior, mas por que eu estou falando disso? Seja porque eu acho que é pertinente ao tema, mas porque um dos temas abordados nesse acórdão, e aí posso passar o número do acórdão, embora seja um acórdão bastante famoso, ele é recente, ele tem a ver com essas consultas que esses ministérios fizeram sobre relicitação, então fica fácil para qualquer interessado buscar e achar. Mas ali, o que o Tribunal de Contas discutiu? Muitas coisas, mas uma das coisas que se discutiu é o princípio da vinculação ao instrumento convocatório é um limite, né? E daí, muito puxado por uma discussão do Bruno Dantas, ficou, não pode ser um limite. Se a gente ficar apegado àquele momento, né, como disse o Fernando, quando ainda tem um contrato que ele é mais instantâneo, de execução instantânea, eu estou muito próxima ali da licitação, a coisa é diferente. Mas se a gente fica apegado a esse instrumento, ao instrumento convocatório, durante 30 anos, a gente não tem solução regulatória nenhuma. Aliás, eu diria, não sei, Augusto, você está com o microfone cortado, pode interagir. Para que eu preciso de regulação se eu estou vinculado ao instrumento convocatório? A gente não está te ouvindo, Augusto, está sem o microfone. Eu, pelo Continua menos, mudo, Augusto. Agora sim. Né? Agora eu não estava vendo, sem dúvida, estava resmungando aqui. Né? Mas eu ia comentar exatamente quão interessante é esse movimento do TCU, né? Que nós temos notado até a presença de servidores do TCU em eventos, né? E ilustra também o interesse do tema do nosso canal, desse programa das discussões, né? O quanto todos os métodos se conectam, como tem realmente esse diálogo e a relevância disso para o momento atual de infraestrutura no Brasil, né? E também a sorte que nós temos nesse momento de ter tido a chegada também do ministro Anastasia no TCU, né, somando forças também ao ministro Bruno Dantas, que também é bastante oxigenado, os outros também com um outro olhar também, mas assim, essa transformação recente do TCU é muitíssimo, muitíssimo interessante, né? E conectando, fazendo um laço de novo, voltando à questão tecnológica, essa sua provocação sobre novas tecnologias foi realmente muito interessante. Eu não tinha ainda pensado nesse aspecto e me veio à mente aqui o quanto talvez, eventualmente, como uma provocação mesmo, né, o impacto eventual do uso da inteligência artificial com o tratamento massivo de dados, ou seja, no acompanhamento de uma concessão, o quanto isso pode futuramente auxiliar pleitos de revisão, de produtividade e tudo, como é que a gente vai chegar muito melhor informado lá na frente, né? A vinculação de tudo isso é um papo bem interessante. A gente já pode fazer uma jogada conjunta com os colegas da Arbitec aqui do canal também, que vai dar um grande fórum aqui de debate, né? Bem interessante isso, né, Letícia? Muito, Augusto. E cada coisa, né? Agora, por exemplo, para dar um exemplo das concessões de rodovias, né? Temos uma lei que fala da cobrança de pedágio em regime de fluxo livre. O que quer dizer isso? Substituir as pracinhas de barreira, tão antipáticas que são, né? Você chega lá, por um lado é bom, porque a concessionária tem o seu pagamento garantido, mas é algo muito antipático na visão, na experiência do usuário, você ter que passar por uma barreira. Qual é a ideia? É que progressivamente, isso nas novas, e aí vamos alterar os contratos antigos ou vamos conviver 30 anos com as praças de barreira, né? Claro, tem uma série de desafios, a gente aqui está batendo um primeiro passo, mas aí a gente está falando de absorção de novas tecnologias, né? E até onde vai? Como que a gente lida com a LGPD? Então, a concessionária vai ter acesso aos dados, como é que é? Então, tem uma série de questões que vão surgindo e que vão se pondo e que são alterações contratuais significativas, né? E que precisam ser reguladas e tratadas, né? E relegar
ficarmos vinculados ao instrumento convocatório. Não, o instrumento convocatório previa cobrança de pedágio assim, então não pode. Não, para mim é criminoso. Daqui a pouco o pessoal vai passar com drone privado e vai passar na Praça do Pedágio para subir de novo, né? Daqui a 30 anos. Exato, né? E aí, temos que encerrar aquele contrato e começar um novo? Alguém sabe quanto custa encerrar um contrato sem culpa da concessionária? Como que é isso e o que isso demora? E o que a gente precisa para o nosso país? Ter maturidade e discutir a alteração ali de uma relação de longo prazo, que ela tem que continuar com outras bases, claro, com limites, a gente precisa ter noção, precisa ter uma motivação adequada, precisa ter uma noção dos impactos econômicos e financeiros. Dizer que pode é só um começo de caminho, né? Você tem todo o caminho a ser percorrido e o TCU sai colocando uma série de condicionantes, né, nesses casos, do que pode, quais são, que condições que têm que estar satisfeitas, entre outras, para se ter esse tipo de alteração. Mas ele abre o caminho, né? Bem como você falou, Augusto, sintonizado, né, com o que é a sociedade. E até quero aproveitar para fazer um elogio, né? Eu tenho feito alguns elogios aí ao TCU, de ser uma instituição, exatamente como você falou, você vê que é sempre um órgão que está querendo, muito capacitado, e como bom capacitado, nunca cessa de buscar a maior capacitação. Então, você vê o TCU participando de eventos, querendo se informar, querendo saber, e uma discussão técnica relevante, né? É um órgão que se vem se autoanalisando, que chega à conclusão de que passa do ponto em determinados aspectos e começa a ver o que ele pode fazer para não passar mais do ponto. Então, eu acho que é uma instituição tão poderosa que está fazendo esse papel de autoavaliação e agora, para mim, esse Sex Consenso é o TCU declarando que quer contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Não só com a atividade estritamente controladora, mas tentando também viabilizar soluções regulatórias que não estavam previstas na partida. Letícia, você sabe que eu sonhava, né, por muitos anos, com o dia em que eu pudesse elogiar o TCU, Tribunais de Contas em geral, né, e parece que finalmente chegou esse momento, né, porque a gente sempre viu os Tribunais de Contas como o órgão que diz não, né, o órgão que trava as coisas, que não deixa as coisas acontecerem e tal, mas, de fato, a gente presencia uma modernização, não só do TCU, como também de tribunais estaduais. Sim. A gente vê que eles estão se modernizando, que eles estão antenados, que eles estão entendendo que o papel deles é contribuir para o desenvolvimento e não ficar simplesmente fazendo um papel de torquemada ali, né, de inquisidor, e colocando o servidor público na fogueira cada vez que ele detecta alguma coisa. Isso está mudando, né, felizmente. E não é só no TCU, né? A gente vê a administração pública em geral se modernizando. Procuradores, agentes, etc., isso, eu acho que é um privilégio poder presenciar esse momento do mercado brasileiro. Aliás, né, Fernando, vale até dizer, só para fazer mais um elogio ao Tribunal de Contas, quando eu também era que nem você, muito crítica, mas a gente sabe reconhecer, né, ainda mais estão avançadíssimos no uso de inteligência artificial e de tecnologias, eles têm, eu acho que vem, e a simpatia pelas mudanças tecnológicas vem disso, né? A administração pública brasileira, felizmente, está cada vez mais se digitalizando, né? Prestando serviços públicos, né, de modo digital. Tem coisas até hoje em dia que são obrigatórias, tem até uma questão, né? Eu que sou professor de direito administrativo também, que eu acho que é uma questão relevante de inclusão digital, porque na hora que eu tenho um governo mais digitalizado, é importante que a população também se digitalize, né, para poder ter acesso a isso, mas a gente tem cada vez mais um governo que vem fazendo uso de dados massivos e que vem tomando decisões com base nisso, e que vem atuando, né, desse modo, né? Então, eu acho que eles também sentem na pele o que é. Assim, em relação aos tribunais de controle em geral, a gente tem que lembrar assim, que são tribunais de controle financeiro, né? Comparando com uma empresa, o CFO, se ele for o cara que só diz sim, ou o cara mão aberta, é o cara errado, né? Você troca ele na hora, é o cara que diz não mesmo, mas que ele seja
conservador quanto aos controles, mas que seja, né, enfim, progressista, né, aberto ao modus operandi, ao mundo, isso é o que se quer, né, que ele se deixe oxigenar. E eu acho que é isso que vem acontecendo hoje com uma grata satisfação, né, não só em relação aos tribunais de controle, especificamente ao TCU, mas à administração pública no Brasil em geral, né, felizmente. Sim, exatamente. Então, aí só mais uma palavrinha, né? O que eu acho que vale a pena falando de questões tecnológicas, né? Que eu tenho diferenciado o que é atualização tecnológica de inovação tecnológica, porque fica quando a gente fala em alterar os contratos, né, para absorção de novas tecnologias, bom, será que não está dentro do preço da concessionária? Alguma atualização já? Né? Faz-se uma concessão para o quê? Uma das razões pelas quais se faz uma concessão é para não ter equipamento obsoleto, né, ter algo moderno, né? Então, assim, eu diria, parte da conta, sim, está na conta da concessão, é o que a concessionária pensa em manter uma certa atualização dos seus equipamentos para atingir os parâmetros de desempenho que estão previstos no contrato. Mas é evidente que a gente não está na conta a inovação tecnológica, né? Aquilo que a gente nem sabe não tem como estar na conta. E daí, eu que também participo da estruturação, eu acho que é muito ruim quando os contratos, por exemplo, vêm, para dar um exemplo aí, porque como eu estou bastante envolvida nessa questão do free flow, tem alguns contratos que dizem assim, a concessionária poderá implantar free flow, mas fica desde já afastado de qualquer possibilidade de reequilíbrio. Só esclarece o que é o free flow, para não ter dúvida, Letícia, por favor. Desculpem. Free flow é fluxo livre, que é justamente essa cobrança de pedágio sem ser com a praça de bloqueio, as praças de pedágio que a gente conhece. Nós, usuários, vamos poder passar por as nossas estradas, atravessando pórticos que vão, né, nos mandar ali pelo meio, ali, seja o tag que a gente tem, aí começou a se implantar já no país, está numa fase, aliás, uma figura que eu adoro, que é o tal do sandbox regulatório. Também tem tudo a ver com o nosso tema, que eu acho muito legal, porque é a ideia de levar o sandbox, né? O que é o sandbox? Né? Como próprio nome diz, sand de areia, sandbox, é um ambiente de teste isolado. Então, qual é a ideia do sandbox regulatório? É você pegar, e normalmente está associado à inovação, então temos lá uma cobrança de pedágio em fluxo livre, o free flow, que a CCR está fazendo em caráter experimental, do Rio de Janeiro até Ubatuba. E daí, como está funcionando? Em princípio, pelo contrato de concessão tradicional, vejam só que legal. O contrato tradicional, o contrato que ela celebrou, tem lá determinadas regras, pensando na cobrança de pedágio barreira. Aí eles celebraram um aditivo, dizendo que, durante 2 anos, eles vão funcionar em regime de sandbox regulatório, que não vão estipular regras claras desde o início, que eles vão sentir um pouco o impacto e os problemas, e que durante esses 2 anos a concessionária fica desobrigada de cumprir aquilo, que é o que é necessário, que ela não fique obrigada para poder fazer aquela experiência, e garante ali algumas outras coisas ali de equilíbrio. Mas é justamente uma ideia mostrando aí como a regulação pode sim ser amiga da inovação, né? Desde que ela se adapte. Então, criou-se ali, isso está até na lei ali, no marco legal das startups, autorizando a administração pública como um todo a fazer esses sandbox regulatórios, para tentar usar ali um período experimental, para que aí sim se saiba, através dos erros, né? Nada como aprender errando. Eu digo muito aqui, quando a gente acerta uma coisa dá muito certo, a gente até sabe, mas você não fica com certeza sabendo qual é o fator que deu certo, né? Já quando a gente erra, fica mais fácil de localizar. Então, é por isso que a gente acaba aprendendo mais, infelizmente, com o erro do que com o acerto, né? Então, o sandbox regulatório é justamente o momento de que algumas coisas se previu, não dão certo, e daí substitui-se, né? Então, um pouco essa é a ideia, né? Então, aí, justamente, voltando ao free flow, quando você tem um contrato que diz a concessionária pode implantar, mas sem direito a reequilíbrio, o que você está tirando? Um incentivo. Isso é caro. Faz sentido dizer não a priori? Pode ser que não mereça reequilíbrio mesmo, que ela tenha um ganho tão grande que não seja o caso.
Mas matar, eu não gosto dessas coisas que matam as coisas na partida, né, que são muito totalitárias. Que seja um não informado, né? E não simplesmente um não, né? Exato, exatamente, que seja um não informado, que você diga, não vou te reequilibrar aqui. Não estou dizendo que tenha que reequilibrar, nem que não tenha. É só ruim um contrato que naturalmente tira de cara um incentivo para o outro buscar inovações que beneficiam a sociedade, não é só ele. Eu acho que essa que é a grande coisa das concessões. Toda vez que a gente pensa numa concessão, a gente não tem um contrato tradicional que tem só 2 pessoas no polo, né? A gente tem sempre um usuário lá na outra ponta. Então, ele também conta. Então, esse bloqueio na partida tira do Estado uma pressão, mas impede que o usuário possa usufruir, talvez, de alguns avanços que não estavam na conta, né? Não estavam na conta da atualização, entram numa ideia mais de inovação, e que ele não pode, porque, né, se der alguma coisa a mais, e acaba sendo difícil de mudar, né? Essas coisas têm uma cara de cláusula pétrea, né? No contrato, vai mudar até a cláusula que diz que não pode mudar. Aí a gente começa a se... Eu, quando participo de estruturação, falo, tomem cuidado para não procurar uma camisa de força, né? Vamos deixando os nós mais folgados, tem que ter limite, e, sobretudo, tem que ter limite na decisão. Mas é isso, né? Administrações públicas maduras, elas motivam as decisões, elas fazem análise de impacto regulatório, né? Elas não são não nem sim necessários, né? Elas pensam no que fazem, né? É para isso que existe o humano. Senão a gente deixava o computador fazer tudo, que eles não são corruptos, né? Eles não têm, a gente teria menos custo de transação. Tem emoções, né? A gente está lá para ver o que é melhor, né? Então, eu não sou... Como mulher, né, já tenho essa peste, mas eu não sou uma inimiga da subjetividade no sentido de analisar cada caso concreto. Subjetividade nesse sentido, de você fazer juízos relacionados àqueles sujeitos que estão ali, aquela situação específica. Muito bem. Mas é meio isso que eu teria aqui para falar nessa primeira leva de um início aí de conversa aí sobre o tema, né? Excelente. Acho que uma frase final aí seria de que reconhecer a mutabilidade dos contratos de concessão como uma regra não significa que é uma bagunça, muito pelo contrário, né? As regras para a mutação desses contratos são muitas, né? É um ambiente altamente regulado que considera uma série de questões para possibilitar essas mudanças, né? As agências estão muito bem preparadas para isso e os assuntos são discutidos à exaustão. Então, não se trata simplesmente de um contrato que pode mudar à vontade. Não. O princípio é que ele é um contrato mutável. E, a partir daí, as regras são muito rigorosas e muito técnicas para que isso possa acontecer de maneira segura, transparente para toda a sociedade, né? Exatamente. Letícia, agradecemos muito nessa hora. Por favor, Augusto. Não, por acaso, só um comentário que hoje mesmo eu estava aqui folheando um belo livro sobre o tema, que é a mutabilidade dos contratos de concessão, do Flávio Amaral, que é procurador do Estado aqui do Rio, um excelente livro. Sim, tem um livro específico. Hoje, folheando, mandamos aqui também um abraço a ele, já nesse final. Exemplo de um procurador moderno que tá antenado com as... Sim, o livro dele é uma referência realmente na matéria. Bem lembrado, Augusto. Muito bem, muito bem. Letícia, foi um super prazer bater papo com você. Acho que é o primeiro programa realmente do Diálogo Assim, né? Nós tivemos um primeiro gravado no formato aí diferente, lá no Vieira Resende, né? Conversando sobre espírito gótico, a Cristina Mastrobona, a Regina Mesquita também, do Fernandão. E, enfim, que venham muitos outros, que você também volte para bater papo com a gente. Obrigado aí, foi um grande prazer. Obrigado, Letícia. Igualmente, Augusto e Fernando, foi um prazer estar aqui com vocês hoje também. Perfeito. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.